Em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Antes disso, eu gostaria de agradecer ao irmão Everson, que são 10 anos, né? 10 anos de amizade. E graças a Deus, ele vai estar em todos os passos. Ele vai uma lenda de louvor e esperança, né? E graças a Deus, eu compartilhar a que Deus tem ensinado para ele. Ele está. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos 8, 34. Assim diz. Chamando-se a si a multidão, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha novamente, dividindo um pouquinho. E chamando para si a multidão, com os seus discípulos. Então, isso foi uma mensagem direcionada à multidão e aos discípulos. É a grande massa. Ele estabelece 4 princípios. Aquele que quiser vir após mim, o que é vir após Jesus? Ser um princípio. Aquele que quiser vir, aquele que quiser é uma vontade, desejo. É aquele que pode, aquele que quiser, aquele que almeja. Primeira característica. Aquele que quiser, aquele que tiver a vontade, se alguém quiser. Segunda característica. Negue-se a si mesmo. Terceiro, tome a sua cruz. 4. O tema de hoje é preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? E quando a gente fala de discipulado, a gente tem 2 palavras que podem parecer sinônimos, assim como também manter. Pode ser tanto uma fruta quanto uma blusa. Depende do contexto do qual é dito. Da mesma forma, o discipulado. O discipulado, ele tanto quer dizer o ato de seguir a Jesus, como o ato de ensinar as pessoas a seguir Jesus. É isso, nós somos. O discipulado, ele pode ser você que é um seguidor de Cristo, ou você que está ensinando as pessoas a seguir a Cristo. E quando Jesus ele vem estabelecer a regra sobre o preço do discipulado, ele fala para a multidão. Não é uma mensagem direcionada à igreja, é para a multidão. Afinal, quem não queria ser o milagreiro, quem não queria fazer aquele milagre, fazer tudo aquilo que podia, todos almejavam fazer coisas que as pessoas vissem. E ele vem trazendo a seguinte mensagem: olha, se você quer vir após mim, você tem que querer. Você tem que desejar. Mas você tem que desejar, primeiro, negar-se a si mesmo. Tomar sua cruz. E aí ele começa com a verdade com uma exortação. Se você quer seguir o Evangelho, essas são as 3 regras. Negue-se mesmo. Toma sua cruz. Ontem, meus irmãos, eu estava em um evento específico, não falar o nome, em que estava lá convidando várias religiões. Várias irmãs. Eu até compartilhando com a pastora Alberto, Paqueiro, tinha uma pessoa que era da Wicca, que chama-se formalmente de bruxaria, outro que era pai santo, outro que era mãe santo, outro que era do Hare Krishna, outro que era agnóstico. Todas as religiões estavam nesse mundo. E uma coisa eu percebi em todas as religiões: a ideia de mandas. Todas elas tinham mandas. O Wicca, ele tinha o pentagrama, né? Estrela de Davi, como forma de proteção. O Umbanda e o Católico, o Umbanda e o Umbanda e a outra religião é Cristo. Não, eles tinham um colar, 108
$108, também uma mulher. O outro do Hare Krishna também tinha uma forma especial de proteção como monge, sabendo que especial. Olha todos esses amuletos para falar para mim que eram simples daquela verdadeiramente. E quando eu estava lá no meio do pessoal conversando sobre liberdade religiosa, sobre os princípios, as pessoas olhavam para mim e não tinha um amuleto. Não tinha nenhuma cruz, não tinha nenhum crucifixo, não tinha absolutamente nada. Eu estava no meio e ninguém sabia se eu era bonita, se eu era umbanda, se eu era agnóstico, se eu era ateu, ninguém sabia. E a gente conversava, e dava um tempo. A pessoa umbanda foi criticar a Bíblia, aí eu atuei ali, aí eu descobri o que eu era, descobri o que era a felicidade. Mas isso tudo me faz refletir de como as pessoas estão dispostas a ser felizes. Estão dispostas a viver uma vida melhor. Estão dispostas a renunciar sua aparência, a andar com os 4 campos, com colares, com amuletos, para representar aquilo que acreditam. Ou seja, essas pessoas, elas decidiram negar-se a si mesmo, parte, em prol do seu Deus. Entenderam que era seguir o seu Deus, mas não estão dispostas a tomar a cruz. A tomar a cruz de carregar o Evangelho na alma, de negar a sua natureza, de negar as suas características. Isso me fez refletir de como nós temos falado que somos discípulos e temos sido negligentes com a obra de Deus. Temos sido negligentes com aquilo que Ele colocou em nós. E sobre isso, Jesus ele vem dizer, esclarecer mais em Lucas capítulo 15, abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Novamente, Jesus ele vai nos dizer sobre esse tema. Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas capítulo 15, versículo 25. Eu acho que Lucas 15, 25. Dentro aqui, está uma palavra. Na verdade, é Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. O tema que está na minha Bíblia, que não é inspirado, chama o preço do discipulado. O senhor também está assim? O tema que Jesus vem colocando aqui chama o preço do discipulado. E Lucas capítulo 14, versículo 25, assim diz: E iam com eles grandes multidões, voltando-se e disse-lhes: Se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Primeira regra que Deus estabelece aqui. Ele vem falando, ele não pode ser meu discípulo 3 vezes durante essa parte. Nós vamos ler todas elas. Jesus ele vem estabelecendo vários obstáculos para aqueles que desejam ser discípulos, para aqueles que desejam seguir o Evangelho, para aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Cristo. O primeiro que ele coloca é que se nós queremos ser discípulos, nós temos que ter um certo tipo de amor. E ele continua. E não carregar a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser um meu discípulo. Olha, o que Jesus está dizendo, olha, se você quer ser um meu discípulo, você não pode se apegar à sua família, aos seus bens materiais, à sua vida, aos seus interesses. Ser discípulo exige um amor tal que é diferente. Que não é um amor apenas familiar, é um amor muito mais do que isso.
ele exige um tipo de amor muito mais profundo. E se você não tem esse amor, Jesus responde, você não tem discípulo. Ele continua no versículo 28. Porque qual de nós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu, para depois ver se tem o suficiente para acabá-lo? O que ele está dizendo? Olha, se você quer ser discípulo, se você quer professar uma fé cristã, calcule antes o preço que está disposto a pagar. Como uma pessoa calcula uma obra, ao iniciar e ao terminar. E mesmo quando eu estava lá, na hora dele fazer a obra, na casa dele, ele estava fazendo, ele estava fazendo a obra, só dizendo, vou comprar tantos tijolos, eu vou comprar tanto cimento, para poder construir sim, assado. Depois que eu construir, nós vamos ter que fazer o telhado vai ser nessa inclinação, por causa da chuva, e ele estava discutindo, resolvendo os problemas, trazendo os problemas, ele resolvendo os problemas, mas ele estava lá, estava lá, fazendo. E a mesma parábola, ele vai falar aqui, vai falar sobre construção, sobre falar sobre tudo. E quando ele vem falar sobre o preço do discipulado, ele fala, vocês têm calculado qual é o preço do discipulado? Vocês têm calculado qual é o custo para ser um discípulo? Na primeira parte ele fala, é necessário um certo tipo de amor, no versículo 26. É necessário um amor que vá renunciar tudo aquilo que nós temos em nossa volta. Se possível, familiares, se possível, amigos, colegas, trabalho, esse tipo de amor, de abnegação. Será que estamos dispostos? Porque se não estamos, Jesus diz, você. Ele continua, versículo 29. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, não sendo capaz de acabar, todos os que vivem começarem a escarnecer entre eles. Ora, se eu tivesse falado que eu era cristão, lá nesse local brasileiro, eu estava ontem, e as pessoas não me dissem como cristão. Lá tinha pai de santo, mãe de santo, bruxo, tudo que é tipo de gente. Eles iam me trucidar, me destruir com as suas próprias mãos, se assim pudessem. São credos diferentes, ideias diferentes. Por isso, eu tive que me preparar para estar lá, eu tive que estar pronto, tive que pagar o custo de estar ali sozinho, em meio ao mundo que, obviamente, rejeita. Da mesma forma, qual o custo que nós teremos que pagar por sermos declaradamente cristãos? Esse custo, os discípulos entenderam muito bem, quando foram entregues na cova dos leões, quando foram cerrados ao meio, quando foram destruídos, eles entendiam esse custo. Eles sabiam que ao se preparar cristãos, poderiam ser as suas casas invadidas por soldados romanos, suas filhas, mulheres estupradas, cerradas ao meio, porque eles haviam entendido que ser discípulo exigia um amor sobrenatural. E ele continua, versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. O que Jesus está dizendo? Ora, se nós dizemos que não somos discípulos, mas não entendemos o custo de ser discípulo, as pessoas vão zombar de nós. Se nós nos declaramos discípulos, declaramos cristãos, mas não estamos dispostos a pagar o preço do amor necessário, as pessoas irão zombar de nós. Ele continua. 31. Qual é o rei? Quem guerrear contra o rei não se assenta primeiro a se aconselhar com 10.000 e é capaz de sair ao encontro como que vem com ele com 20.000? Do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu. E vem falar novamente. Não pode ser discípulo. Isso estabelece, segundo, que é o versículo 27 que nós vemos aqui. Aquele que não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo
ele exige um amor tal do versículo 26, um sofrimento tal do versículo 27 e um desapego total do versículo 33. Se nós queremos ser discípulos daquele no qual nós falamos que acreditamos, isso vai nos exigir um grau de sofrimento muito grande, um grau de dificuldade muito grande, um grau de desapego muito grande, que às vezes nós não estamos dispostos a carregar. Não estamos dispostos a pagar esse preço. Queremos nos auto-intitular, somos cristãos. Eu acredito no Senhor Jesus, mas não estamos dispostos a, como lemos, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga. Não estamos dispostos. Não estamos dispostos a renunciar aos nossos familiares, a renunciar à nossa vida pessoal, a calcular o custo de ser discípulo. E é por isso, meus irmãos, que por isso não entendemos o custo de ser cristão, que tantos passam vergonha dizendo ser cristão. É por isso que os piores pagadores são os cristãos. É por isso que os piores funcionários são os cristãos. É por isso que, geralmente, aqueles que menos estudam são os cristãos. Porque eles não entenderam o preço de ser um discípulo. Eles não entenderam o preço de ser um discípulo. E essa mensagem não foi levada para os 12, foi levada para a multidão. Nós lemos lá em Atos capítulo 8, que ele diz isso para a multidão. E de novo aqui no versículo 25, que nós lemos em Lucas 14, fala o seguinte, que iam com eles grandes multidões. E voltando de Filipe, Jesus novamente endereça a mensagem à multidão. Jesus não alterou a mensagem para ser palatável àqueles que ouviram. Ele não alterou a mensagem para que as pessoas não pudessem estar com ele. Aquela mensagem que não agradava. A mensagem era simples. Você quer ser meu discípulo? Você quer seguir os meus passos? É simples. 3 receitas para você. Tem um amor tal que renuncie. Passe por um sofrimento, esteja disposto a passar por esse sofrimento. E tem uma vida de renúncia, desapegando-se de tudo que é deste mundo. Essa é a receita para Deus. Ele não exige para nenhum de nós que usemos amuletos. Não exige que nós usemos colares. Não exige que nós usemos broches. Não exige que nós coloquemos sal grosso em volta de nossa casa. Ele não exige nenhum tipo de amuleto espiritual. Ele só fala o seguinte: você quer ser muito discípulo? Não preciso de nada exterior para você ser discípulo. Começa dentro de você. Começa dentro de você. Começa trabalhando o seu caráter como cidadão, o seu caráter como marido, o seu caráter como pai, o seu caráter como cidadão, o seu caráter como profissional. É esse que começa o discipulado. É assim que começa o ensino. Esse é o preço do discipulado. E Jesus novamente aborda essa situação, porque ele sabia o quão custoso era ser discípulo. E talvez todos poderiam dizer: não, eu estou disposto a ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo. Não, eu quero. Jesus, Jesus é show de bola. Jesus é um cara que eu acho legal demais. E aí, que esse é o Jesus não convoca as multidões para o fantasma. Jesus não quer força. Ele não quer apenas seguidores. Aleluia. Ele quer discípulos. Aleluia, Deus. Jesus não procura e não precisa de fantasma. Ele não precisa de pessoas que vão 2 vezes por ano, em abril e dezembro, lembrando dele. É isso que ele não quer. Porque se ele quisesse, ele não falaria isso às multidões. Ele busca pessoas que tenham ser discípulos. Pessoas que estejam com esse grau de aplicação. Isso é ser cristão. Isso é ser seguidor de Cristo. É esse grau que Jesus ensina. E Jesus novamente vai abordar isso em Lucas capítulo 9. Novamente, o mesmo tema. Lucas capítulo 9, versículo 57.
falando também. E aconteceu que eles, pelo caminho, certo homem lhe disse: Senhor, desejo te seguir para onde tu fores. Jesus lhe disse: as raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele fica aí. Não há um corpo dele, não há resposta dele. O primeiro discípulo que procura Jesus, ninguém está com ele. Ele, como soldado, ele vai falar: eu me protifico, eu estou aqui, eu quero ser seu discípulo. Jesus fala: beleza, você quer ser meu discípulo? Pode me seguir, mas eu não tenho para ir. Não sei para onde vou, não sei para onde vou caminhar. Você quer comigo? E não há resposta. Há um silêncio sepulcral. Não há retorno dele sobre o que aconteceu. O segundo discípulo que Jesus coloca, e continua. E ele diz: Gaú, segue. Observe que nesse segundo discípulo de Jesus, ele convoca. Segue. No primeiro, ele sequer convoca. A pessoa se prontifica. No segundo, ele pega e fala: segue. Mas ele diz: Senhor, permite primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe diz: deixai que os mortos enterrem os mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E novamente, sim. Se o discípulo, ele queria preservar o que ele falava. Ele queria fazer amor para ele. Ele tinha que estar até convocado por Jesus. Mas ele estava preocupado em cuidar da sua vida. Fazer essas coisas pessoais. Afinal, o enterro de um pai, de uma mãe, é importante, não é? Mas o que era mais importante? Lembra do que nós fizemos atrás? O preço de ser um discípulo exige uma abnegação tal. De pai, mãe, irmão, irmã, primo, amigo. Jesus não resolveu aqui. E é novamente Jesus, mas nem os discípulos. É o próprio Jesus. E o terceiro discípulo. Ele continua. E outro também diz: Senhor, eu desejo te servir. Novamente ele se oferece, né? Como o primeiro. Mas deixe-me primeiro te despedir que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e o olhando para trás, é algo. O que esse discípulo queria fazer? Olha, Jesus não até sim, mas eu quero uma comissão aqui. Deixa eu primeiro cuidar da minha família. Deixa eu ir lá primeiro, despedir. Jesus vem estabelecer a ordem das coisas. Não é o discípulo que dá ordens para o mestre. É o mestre que dá ordem para o discípulo. Nós, como discípulos, não estamos na posição de exigir nada de Deus. Nada de Deus. Quem somos nós para exigir algo de Deus? Quem somos nós para acharmos que, como discípulos, podemos exigir algo de Deus? Nada! Ele vem estabelecer a ordem. E vem falar: nenhum homem que possa a mão dará, e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, ele não poderia estar ali e ainda estiver olhando para trás, porque ele não prestaria atenção no caminho. Afinal, se você está parecendo dirigir um carro e começa a se distrair e olhar para o lado, o que vai acontecer com o carro? Vai pouco a pouco desviar do caminho e bater no filho. Ou bater no poste, ou bater no carro, ou bater numa pessoa. Da mesma forma, o discípulo que está caminhando, que está seguindo no caminho, ele não pode olhar para as coisas que se passaram, para as coisas que já passaram. Ele deve caminhar adiante, adiante, adiante. Esses três discípulos, esta era a cabeça. Esses três discípulos, não há história deles, não há o legado deles, não há continuidade deles. Eles simplesmente somem. Eles deixam de existir. Porque eles não entenderam o que era ser discípulo. Quando me impressiona, irmãos, igrejas que têm se multiplicado, que fazem do verdadeiro arrasto para que possa agradar as pessoas.
Igrejas que fazem, literalmente, cada vez mais tem crescido, vídeos de igrejas com shopping centers, que oferecem de tudo para que as pessoas entrem na igreja. Oferecem cafezinho na porta da igreja, suquinho na porta da igreja para os filhos. A igreja fica para os colaboradores e voluntários. Porque você, como voluntário, tem que ter um sentido. Tem que ter um lanchinho para você fazer a obra de Deus. Porque se não tiver um lanchinho, eu não faço a obra de Deus. E assim, meus irmãos, mas o que Jesus, ele vem dizer aqui, quer que você goste ou quer que você não goste. É que o Evangelho, ele vai exigir esse grau de renúncia diário. Ele vai exigir esse grau de amor. Ele vai exigir esse grau de abnegação e desapego. Se você e eu não estamos na posição de exigir nada de Deus, de colocar condições. Eu vou fazer isso quando eu estiver pronto, quando eu estiver com a minha família ok, quando eu estiver casado, quando eu estiver com o meu carro, quando eu estiver com uma casa. Jesus responde: aquele que faz isso não está para a obra de Deus, vamos ver aqui. Se nós queremos impor condições para Deus, nós não estamos aptos para ser discípulos de Deus. Isso nos faz questionar o que é necessário ter para ser um discípulo. A primeira coisa são marcas. Marcas de uma transformação genuína. Eu não sei abrir sua Bíblia, mas Paulo fala que nenhum homem me causa problema, porque trava em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo foi apedrejado, escorraçado, expulso, perdeu todos os títulos humanos. Mas ele carregava na marca de ser um discípulo. Carregava uma marca de carregar para todos e para ele. Eu tenho as marcas de Cristo. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu posso dizer que eu sou um discípulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizia. Glória a Deus. Mas será que nós podemos dizer ao nosso irmão, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo? Será que conseguimos dizer isso para o nosso irmão? Porque se a resposta for não, é que ainda temos muito a caminhar para ser discípulo. E muitas vezes nós somos convivos. Achamos nas nossas características que nós temos todo o potencial, todo o poder. Na última ceia, eu falei para os irmãos, não aqui a última ceia, mas a última ceia de Jesus. Ele chega e fala: algum de vocês irá me trair. E aí Pedro ele fala: Senhor, eu estou pronto para ir para a morte. Ele fala: está lá em Lucas 22, 32, aí em diante. E aí Pedro fala assim: não, eu jamais vou te trair. Eu vou para a morte e para a prisão pelo Senhor. Algumas poucas horas depois, alguém chega para ele e fala assim: nossa, seguidor de Jesus. Você tem cara de seguidor de Jesus. Não, você se veste como seguidor de Jesus. Eu já estou sentado com ele. Aí ele responde no versículo 57 de Lucas 22. Eu não conheço esse homem, jamais conheci esse homem. Muitas vezes nós somos como Pedro. Andamos 3 anos aqui na obra do Senhor, andamos 3 anos no Evangelho, andamos 3 anos. Achamos que temos todo o poder, achamos que somos discípulos, achamos que pensamos. Nós vemos, na verdade, nosso coração é falho, nosso coração é enganoso, nosso coração tarde, nosso coração não tem interesses, nosso coração quer um local que nos agrade. Nosso coração quer o Evangelho, estamos cegos, feito para servir. Você, e não você servir as pessoas. E queremos caminhar e chamar discípulos. Não há nenhuma citação bíblica desse Deus que aceita condições do ser humano. Não há. E continua. Segundo requisito, normalmente, nós temos a fidelidade ao ensino ao Evangelho. Essa é outra característica daquele que paga o preço do discipulado.
Todos os discípulos que pagaram o preço do discipulado foram mortos, açoitados, cerrados ao meio. E aqui eu quero citar uns. Jeremias prega por 40 anos para que o povo se convertesse. Ele vai junto com o povo cativo, mas ele mantém-se firme. Moisés ensina o povo por 40 anos a entrar na terra prometida. Quando chega no local, ele vê o local, e Deus fala, você não vai entrar. Mas ele mantém-se fiel. Glória a Deus. Você se manteria fiel ante ao não de Deus. Ele sabia que era ser discípulo. Paulo foi açoitado, apedrejado. Escreve no final da sua vida, olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. O sucesso para Paulo era enfrentar os açoites e as dificuldades. Isso era sucesso para Paulo. Isso era ser um discípulo. Isso era combater o bom combate. Ele continua. Outro exemplo é o próprio Estevão, que para ele sucesso era o quê? Ele está sendo avelejado, olhar para os céus e dizer, eis que vejo o Filho do Homem, ai, que vê a destra do Pai. Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Sucesso era isso para eles. E ainda poderia dizer sobre João, que para João o sucesso era no final da sua vida. Ele é mandado para a ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. E sabe por que ele é mandado para a ilha de Patmos? Eu te conto. Porque a tradição conta que tentaram matar ele dentro de uma fornalha. Ele não morreu. Como eles não conseguiram matar ele por meios naturais, mandaram ele para a ilha mais remota, onde prisioneiros eram usados. A ilha de Patmos. Para ele ver se morrer de velhice de fome. E eles devem ter isso. Isso era ser discípulo evangélico. Isso era ter sucesso. Isso era entender o Evangelho. E na primeira parte, nós falamos sobre o que é ser discipulado, que é o ato de seguir Jesus. Mas eu não falei da segunda parte, que é o ato de ensinar o que é Jesus. E esse mesmo Pedro que nós falamos, que outrora achava que era prepotente, achava que tinha todo o poder. Ele novamente é questionado sobre isso. Em Atos capítulo 4, sobre em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 1. Se diz. E enquanto, Atos capítulo 4, versículo 1. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram um deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens era de quase 5. Ou seja, esse mesmo Pedro, que outrora havia desconfiado e falado que estava disposto a ser preso, demorou-se anos, e só depois que Jesus foi embora, para que ele entendesse o que era ser discípulo. E aqui, nesse momento, ele está disposto a ser. Aqui, neste momento, ele está disposto a ser açoitado, porque ele havia entendido que Pedro era casado. Pedro tinha uma família. O que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, Pedro tinha uma família. Pedro tinha toda uma característica que poderia falar. Eu pregar o evangelho, eu anunciar o evangelho para a mulher falar. Vai morrer, vai ficar mudo, que vai mudar minha mulher e meus filhos. Ele poderia falar isso. Mas ele havia entendido esse amor que era necessário para ser assim. Ele continuou. Versículo 5.
E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, os anciões, os escribas e Anás, os sacerdotes de Caifás, e João e Alexandre, e todos que eram parentesco do sumo sacerdote, reunidos-se em Jerusalém. E quando veio, eles perguntaram que poder ou que nome fizeste isso? Ou seja, colocaram eles literalmente no meio do Supremo, né? Pelo Supremo Tribunal dos judeus, que é o Sinédrio. Colocaram ele no meio das maiores autoridades ali, os mais conhecidos. Novamente, quero lembrar o seguinte: se eles não tivessem entendido que era o custo de ser disciplinado, eles seriam envergonhados. Eles teriam escorraçados. Porque essa aqui era a maior autoridade da sacerdote. Ele continua. Então, 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciões de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita por um enfermo, do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos nós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele voto crucificado e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que este homem está em pé diante de nós, ele a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, do qual foi posta por cabeça na esquina. E em nenhum outro a salvação, porque não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Pedro aqui de novo, ele começa a pregar esse evangelho de Jesus e pregar a mesma mensagem que Jesus pregava, de que não há outro caminho que somente através dele e por ele, que ele pediu a situação. Observe que o Pedro ele é questionado pelo Pedro. O Pedro ele é questionado pelo sumo sacerdote, que era tal como ele, que julgava, que tinha todo o poder, que tinha todo o conhecimento, que tinha essa capacidade de se falar. O Pedro é colocado no frente. O Pedro, que se achava autossuficiente. Ele continua. Versículo 13. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e perceberam que eles eram homens iletrados e ignorantes. E maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer. Como é isso? Então eles ordenaram que saísse consigo. E eles deliberaram entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Porque certamente o milagre notável vai ser por eles. E é manifesto em todos que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que não se espalhem mais entre o povo, ameaçamos, para que de agora em diante eles não falem mais em nome a nenhum homem. Chamando ordenaram que nenhum homem falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. E aí, o que você acha que eles fizeram? Calaram e foram embora? Porque o primeiro Pedro, quando foi questionado se ele era discípulo, ele disse que não tinha conhecido e que jamais tinha conhecido esse homem. Mas deram uma ordem direta, o Estado de Israel deu uma ordem direta: parem de falar de Jesus, parem de falar. E eles falam no versículo 19: mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: julgai vós, se a gente for os olhos de Deus, ouvir a voz mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, depois de ameaçarmos ainda mais, os deixaram ir. Não achamos nada para castigar-los por causa do povo, porque todos os homens rodearam a Deus pelo que aconteceu. Porque o homem que se operar aquele milagre tinha mais de 40 anos de idade. Eles haviam entendido que o discipulado, que ser o discípulo, que se mostrar às pessoas do que é ser discípulo, era essa criança. Era esse sentimento de renúncia.
E eles haviam entendido que para ser discípulo era necessário carregar as marcas do sofrimento, era necessário ser fiel ao ensino do Evangelho e obediente, custo que custa. Ainda que custasse a vida deles, ainda que custasse toda a energia deles, eles haviam entendido que isso era o que deveria ser feito. Mas nós temos dificuldades de vir na igreja. Temos dificuldades de fazer a obra de Deus de forma adequada. Temos dificuldades de prontificar e de fazer as coisas de Deus. Arranjamos desculpas para fazer do nosso jeito, da nossa hora, do nosso tempo. Não colocamos Deus como prioridade. Colocamos os nossos próprios interesses, nossas próprias vontades, nossos próprios atores. E nos julgamos ser discípulos. Será que nós não estamos sendo como Pedro? E na igreja todos os dias, para o Senhor, estou disposto a ir para a prisão e a morte pelo Senhor. Até vir para a Covid e mandar fechar a igreja. Até vir para a Covid e proibir você de se reunir na rua. Até vir para o governo e proibir você de reunir, de pregar o Evangelho. Até vir para a solução. Porque nós estamos querendo ser discípulos e impor condições palatáveis das pessoas de vida. E aí nós questionamos por que o Evangelho não transforma, por que ele não modifica, porque nós não fomos transformados, nós não somos discípulos, nós não estamos dispostos a negar nossa própria vontade. Por isso que o Evangelho, por isso que nós não conseguimos ser discípulos, e nós não entendemos isso. Tudo me questiona, meus irmãos. Como que os evangélicos e os cristãos têm crescido? Os evangélicos, as estatísticas mostram que até 2030 nós seremos mais da metade da população. Igrejas que se amontoam não são capazes de gerar esperança. Não são capazes de gerar mudança. O evangelho palatável que chega nessa igreja é aquele que eu pregasse sobre o comum, Deus. É o que Deus pode fazer com você. Se eu falasse o que Deus pode fazer, o que Deus pode transformar, se eu colocasse placas aqui, olha, o dia da libertação, o dia da revelação, a igreja ficaria lotada e cheia. Porque as pessoas querem condições para serem discípulos. As pessoas querem condicionantes para serem discípulos. Mas esse não é o evangelho que Deus coloca. O evangelho de aplicação. Será que nós temos conseguido todos os dias refletir no que é ser discípulo e que ser discipulado? É como uma criança. A Bíblia diz em Deuteronômio 6:7 que inculte nas crianças o evangelho. Da mesma forma, devemos inculcar, falar, colocar dentro da cabeça nossa e dos outros o que é o evangelho. O evangelho não é um clube social no qual você vem no clube domingo para encontrar os seus amigos. O evangelho não é um clube social no qual você vem à igreja para se interagir com as pessoas. O evangelho é a transformação diária de todos nós. Por Cristo que morreu e padeceu por nós, e que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. E quando ele buscar, ele perguntará: aonde estão os meus discípulos? Ele perguntará naquele grande dia: onde estão os meus discípulos? E será que nós podemos levantar a mão e falar: eu já fiz? Eu tive o amor tal, que eu não amei mais nada além do X-Não. Eu tive um sofrimento tal pelo teu evangelho, que eu abneguei a minha vida, e que eu não me apeguei a nada por amor de ti. Será que nós tivemos isso? Isso nós, mesmo nós, acabamos de ler essa coisa. Acabamos
acabamos de Coríntios 9. Lemos também Marcos 8. Como que nós podemos negar que isso é uma verdade bíblica? Não tem como. É o próprio Jesus dizendo 3 vezes no livro. Quando isso está com os outros. Mas o evangelho é esse. Ser discípulo é isso. Não é ser agradável. As pessoas estão fazendo aquilo que elas querem ouvir. E eu vejo quão difícil é. Mas às vezes temos que só vir a igreja, seguir o evangelho na nossa vida. Tem gente que está. Às vezes queremos amuletos. Queremos formas. Nos apegar a Deus como se isso fosse suficiente. Como se isso nos fizesse discípulos. E por que, Estevam? Eu deveria saber disso tudo? Por que eu deveria? Por que é atrativo ser discípulo? O que me faz querer ser discípulo? Digamos que exige tudo isso. Eu poderia só dizer como que foi pregado na quarta-feira. Que Deus ele vai nos sustentar em qualquer adversidade. Que nele tiraremos todas as nossas ansiedades, porque eu julgo nele. Aleluia. Poderia dizer também que através de Cristo Jesus nós somos salvos pela graça, e somente pela graça. E por isso nós não precisamos carregar muletos, não precisamos carregar nada, porque Ele pagou um preço por nós, um preço que só Ele poderia pagar. Aleluia. Mas eu quero dizer também de quando Ele voltar. Que a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, eu estou tentando finalizar. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Aleluia, Jesus. Seguinte, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que vierem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste de comer. Eu tive sede e deste de beber. Eu era estrangeiro e me deste. Isso daqueles discípulos. E para aqueles que não são discípulos, que são os bodes, que são semelhantes às ovelhas, mas não são ovelhas, eles julgarão o lado. O Evangelho exige esse tipo de discípulo. Esse discipulado deve começar em nós, irradiar em nossos irmãos, irradiar no mundo. Precisamos orar todos os dias para que esse discipulado seja plantado nos corações, viva e frutifique em nossos corações. Que possamos ter o orgulho de dizer: eu sou um discípulo. E naquele dia, falar ao Senhor: eis-me aqui, sou teu discípulo. Estou seguindo aquilo que o Senhor me disse. Eu neguei a mim mesmo. Eu tomei a minha cruz. E eu segui. Senhor, meu Pai, Senhor, muito obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, pelo teu ensino. Nos ensine a ser discípulos em tempos de bonança e em tempos de tristeza. Nos ensine a ser discípulos quando tudo der errado e quando tudo der certo. Nos ensine a ser discípulos, mesmo em meio à desesperança, mesmo em meio às tribulações. Nos ensine a ser discípulos dispostos a renunciar a própria vida por amor de ti. Nos ensine a ser discípulos todos os dias, porque
Porque nós carecemos do amor do Senhor, carecemos da misericórdia do Senhor, carecemos do Senhor. Porque sem ti jamais conseguiremos ser discípulos. Precisamos que o Senhor nos ensine diariamente a sermos discípulos. Anunciarmos o teu Evangelho aos quatro cantos dessa terra, com as nossas bocas e com a nossa vida. Não nos deixe fazer a obra de Deus no relacionamento. Não nos deixe ser negligentes daquilo que o Senhor tem dito. Nos ensine a caminhar contigo todos os dias. E todos estão voltar, chamados em breve. Possamos, como esse versículo, sermos chamados bendito do teu Pai, entrai ao portas das nossas cidades. Possamos estar prontos para esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.